E se tudo o que você percebe ao seu redor não for real da maneira como você imagina? E se, em vez disso, a realidade for apenas uma projeção, uma ilusão moldada pela sua própria mente? Imagine por um momento que o mundo em que vivemos seja como um holograma, algo que não é fixo ou imutável, mas um movimento energético constante, interconectado conosco de maneiras que não podemos ver, mas podemos sentir. Essa ideia, longe de ser apenas um conceito, está começando a ganhar visibilidade na ciência moderna. A realidade, como a conhecemos, pode ser uma projeção energética dinâmica formada e modificada pelas frequências que nossa mente emite. Cada pensamento, cada emoção, é como uma onda que se espalha pelo universo, criando e alterando a paisagem da nossa percepção. Mas como podemos afirmar isso? O que se sabe sobre a interação entre a mente e o universo é vasto, mas também envolto em mistério. E talvez a maior pista de que essa ideia não é apenas uma teoria abstrata esteja em um estudo conduzido pela CIA. O processo Gateway, um projeto secreto agora desclassificado, explora precisamente a relação entre a consciência humana e realidades além da percepção comum. Os cientistas envolvidos não estavam apenas explorando estados alterados de consciência, eles investigavam como a mente humana pode acessar e até moldar a realidade ao seu redor. Este estudo, por mais misterioso que possa parecer, conecta-se diretamente com tradições espirituais antigas e as mais recentes descobertas da física. A teoria do holograma universal, por exemplo, já é uma ideia presente em teorias quânticas, onde o universo é visto como um vasto campo de energia interconectado. A mente humana, então, não é apenas um receptor passivo, mas um projetor ativo que interage com o holograma universal, moldando a realidade que experimentamos. Esta é uma jornada para entender como a mente humana e o universo podem, de fato, funcionar como hologramas interconectados e como o estudo da CIA oferece insights valiosos sobre isso. Exploraremos os segredos que conectam a consciência ao universo, revelando como podemos alterar nossa percepção do mundo. Por muito tempo, a mente humana foi vista apenas como uma observadora da realidade. Mas um documento desclassificado da CIA, conhecido como Processo Gateway, desafia essa visão ao revelar que nossa consciência tem o poder de acessar camadas mais profundas da realidade, interagindo com o universo de maneiras que a ciência tradicional nunca ousou imaginar. Realizado em um contexto de pesquisa altamente secreta, este estudo não apenas investiga a natureza da consciência, mas sugere que a mente não apenas percebe o mundo, mas tem a capacidade de moldá-lo, distorcendo a própria percepção do que consideramos real. Durante as investigações do processo Gateway, a CIA utilizou uma abordagem muito específica para estudar estados alterados de consciência. O objetivo não era apenas entender como o cérebro humano funciona, mas como ele pode interagir com dimensões mais sutis da realidade. Por meio de técnicas como meditação profunda, sincronização dos hemisférios cerebrais e outras práticas de expansão mental, os participantes deste estudo puderam acessar estados de consciência que lhes permitiram visualizar e interagir com camadas de realidade além da percepção normal. Essas práticas, longe de serem simples experimentos espirituais, foram vistas como formas de moldar e alterar a experiência humana do universo. Entretanto, o estudo da CIA vai além da simples exploração de estados alterados de consciência. Ele propõe que a mente humana pode, de fato, distorcer a própria realidade. Isso não significa apenas perceber dimensões diferentes, mas ser capaz de influenciar ativamente o que vemos e experimentamos. Ao acessar essas camadas mais profundas da realidade, a mente não apenas decodifica padrões invisíveis de energia, mas também os altera, mudando a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Nesse estado expandido, a mente deixa de ser apenas uma observadora passiva e se torna uma criadora ativa, capaz de influenciar o que percebe. Entre as práticas estudadas no processo Gateway, uma das mais poderosas foi a sincronização dos hemisférios. Esse processo envolvia o uso de sons e frequências específicas para equilibrar e alinhar as funções dos dois hemisférios do cérebro. Quando sincronizados, os hemisférios cerebrais permitiam um estado expandido de consciência em que a percepção da realidade se tornava mais fluida e maleável. A meditação profunda também foi uma técnica essencial nesse estudo, permitindo que os participantes acessassem um estado elevado de consciência, conectando a mente diretamente com o universo e suas infinitas possibilidades.
Essas práticas, aparentemente simples, foram projetadas para alterar as frequências cerebrais e possibilitar uma comunicação mais direta com a realidade energética que nos cerca. Esses estudos da CIA são fundamentais para validar a teoria do holograma universal. Se o universo funciona como um holograma, uma projeção energética dinâmica e interconectada, então a consciência humana tem o poder de interagir com esse holograma. Ao expandir a mente, não apenas percebemos, mas também podemos modificar e distorcer as projeções que o universo nos apresenta. A realidade não é uma constante, mas algo fluido que pode ser alterado pela própria consciência. Isso nos faz perceber que o documento desclassificado da CIA não apenas reflete crenças antigas de que a mente e o universo estão interconectados, mas também fornece uma base científica para entender como essa conexão funciona. A prática de expandir a consciência e sintonizar nossas mentes com as frequências universais nos permite acessar uma realidade muito mais rica e multifacetada do que imaginávamos. À medida que ciência e espiritualidade convergem, começamos a entender que não somos apenas observadores da realidade, mas seus co-criadores. A percepção humana sempre foi vista como passiva. Nossos sentidos captam a realidade, e o cérebro processa essa informação para criar uma imagem do mundo ao nosso redor. No entanto, essa compreensão tem sido questionada. Cada pensamento, cada emoção, é uma manifestação de energia, um padrão vibracional que se espalha pelo universo e interage com as ondas de energia ao nosso redor. O conceito de que a realidade é uma projeção holográfica nos dá uma chave para entender como nossa mente funciona nesse processo. O holograma universal, como descrevemos anteriormente, é uma realidade dinâmica formada por padrões energéticos, e a mente humana não apenas observa essas energias, mas também as projeta, moldando o que percebemos como realidade. Para entender isso mais profundamente, precisamos explorar o conceito de holograma e como ele se aplica à mente humana. Um holograma, essencialmente, é uma projeção tridimensional que contém todas as informações de um objeto ou imagem, mesmo quando dividido em partes. Se considerarmos a realidade como um holograma, isso implica que tudo o que percebemos, do mundo físico ao nosso redor, as emoções e pensamentos que sentimos, é uma projeção energética de padrões interagindo de maneiras complexas. Nesse modelo, cada ser humano é tanto um receptor quanto um projetor desses padrões. A mente humana, então, não é apenas uma tela na qual as imagens da realidade são projetadas, é uma ferramenta dinâmica, uma antena que sintoniza e projeta padrões energéticos para criar a percepção do mundo. Essa percepção não é uma simples cópia do que está fora de nós, mas uma projeção ativa moldada pelas frequências mentais que emitimos. A frequência mental, que é determinada por nossos pensamentos, emoções e estados de consciência, interage diretamente com o campo de energia ao nosso redor, ajustando como vemos e experimentamos a realidade. A relação entre frequência mental e percepção da realidade é crucial. Quando nossa mente está alinhada com frequências mais altas, nossa percepção se expande, permitindo-nos acessar camadas mais sutis e amplas da realidade. Por outro lado, quando nossas frequências estão desalinhadas, talvez devido ao estresse, medo ou dúvidas, nossa percepção tende a se estreitar, fazendo o mundo ao nosso redor parecer mais limitado e desafiador. Isso não é apenas uma questão de como vemos as coisas, mas de como nossa mente projeta a realidade, criando o que percebemos como real. A explicação científica por trás dessa ideia é sustentada por estudos recentes em física quântica e neurociência, que mostram como a mente humana interage constantemente com o campo quântico que permeia o universo. Cada pensamento que temos gera uma onda de energia que se propaga pelo campo quântico, influenciando o que percebemos e até mesmo o que experimentamos como nossa realidade. Isso nos leva a acreditar que a mente é uma força criativa que molda, distorce e redefine a realidade em tempo real. Esse processo pode ser entendido por meio de um exemplo simples, mas poderoso. Imagine que você está olhando para uma folha de papel. O que você vê não é exatamente o papel como ele é, mas uma interpretação feita pela sua mente. A luz refletida no papel entra em seus olhos, mas é o seu cérebro que cria a imagem que você vê. Em outras palavras, o que você percebe do papel é uma projeção da sua mente, não o papel em si. Isso significa que, assim como você interpreta o papel, sua mente está constantemente projetando interpretações sobre tudo ao seu redor.
O simples ato de observar qualquer coisa já envolve sua mente projetando uma versão da realidade baseada em seus próprios filtros mentais, experiências passadas e estados emocionais. E, assim como um holograma pode ser manipulado e alterado com o simples ajuste de uma frequência, nossa realidade também pode ser conscientemente moldada, dependendo das frequências mentais que escolhemos alinhar. Quando nos tornamos mais conscientes de nosso papel como projetores de nossa própria realidade, começamos a perceber a magnitude de nossa influência sobre o mundo ao nosso redor. Esse entendimento nos leva à verdadeira liberdade, a liberdade de criar a realidade que desejamos viver, simplesmente ajustando a frequência com a qual interagimos com o universo. Como discutimos anteriormente, a mente humana, com toda a sua complexidade, tem o poder de transcender os limites da percepção comum, permitindo-nos conectar com diferentes camadas da realidade. No entanto, para acessar essas camadas, é necessário mais do que uma tentativa simples de enxergar além do que está ao alcance imediato de nossos sentidos. É preciso ajustar a frequência mental, assim como um rádio sintoniza diferentes estações. Resumidamente, a realidade, como um holograma interconectado, responde à nossa consciência. E, ao alterar essa consciência, podemos acessar dimensões mais profundas, amplas e muitas vezes misteriosas de percepção. O processo Gateway, um documento desclassificado da CIA, oferece uma janela para entender como podemos expandir a consciência de maneira controlada. Esse estudo revelou que a mente humana pode ser guiada para estados alterados de percepção por meio de práticas específicas, permitindo o acesso a realidades não facilmente capturadas pelos sentidos comuns. Essas práticas não apenas expandem nossa percepção, mas também alteram nossa relação com o tempo, o espaço e até mesmo a própria natureza da realidade. Entre as técnicas mais poderosas descritas nesse estudo estão a meditação profunda, a sincronização dos hemisférios e a visualização. A meditação profunda permite que o praticante se desconecte das distrações externas e concentre sua atenção internamente, criando um estado de calma e abertura que facilita o acesso a estados mais elevados de consciência. Quando entramos nesse estado, a mente começa a perceber camadas da realidade que normalmente permanecem além da percepção sensorial. A sincronização dos hemisférios é uma técnica mais avançada que busca equilibrar as funções dos dois hemisférios cerebrais, que, em seu estado natural, operam ligeiramente fora de coordenação. Por meio do uso de sons e frequências específicas, a sincronização permite que ambos os hemisférios trabalhem em harmonia, criando um estado mental no qual os limites entre a percepção normal e as realidades sutis começam a desaparecer. Esse estado de coerência mental facilita a conexão com dimensões mais elevadas da consciência, permitindo que o praticante acesse informações que não estão imediatamente disponíveis para a mente lógica e analítica. Outra técnica usada nesse estudo da CIA é a visualização. A visualização é uma prática em que a mente é guiada para criar imagens vívidas de intenções, desejos ou experiências. Ao fazer isso, a mente começa a alinhar sua frequência com a energia necessária para manifestar o que foi imaginado, alterando assim a percepção e a interação com a realidade. A visualização não é apenas um processo mental passivo, mas um mecanismo ativo de criação. Ao visualizar algo, a mente começa a atrair e interagir com as energias correspondentes e realidades associadas. Para entender como essas técnicas funcionam, é essencial compreender o conceito de estados alterados de consciência. Quando a mente entra em meditação profunda ou estados de alta concentração, ela se desprende das limitações da percepção sensorial normal. O cérebro entra em uma frequência mais alta ou mais baixa, dependendo da técnica usada, e isso permite que o praticante acesse outras camadas da realidade. Em termos simples, esses estados permitem que a mente veja o que normalmente não pode ser visto ou perceba o que está além da visão humana convencional. Essa expansão da consciência não só altera a percepção, mas também abre novas possibilidades de interação com o universo ao nosso redor. O conceito de frequência mental é crucial para entender como a expansão da consciência pode ser aplicada para acessar diferentes realidades. A frequência da mente, que pode ser ajustada por meio de práticas como meditação, visualização e sincronização dos hemisférios, determina a qualidade da realidade que experimentamos. Por exemplo, quando a mente está sintonizada com frequências mais baixas, ela se conecta a uma realidade mais densa, relacionada à matéria e à percepção de espaço e tempo. Mas,
Quando a frequência mental é elevada, a mente começa a perceber realidades mais sutis, além do tempo e do espaço, acessando informações e experiências que não estão disponíveis na realidade comum. Essas práticas de expansão da consciência oferecem mais do que uma maneira simples de ver a realidade de forma diferente. Elas nos permitem perceber a estrutura subjacente da realidade, os padrões de energia que a formam e nos conectam a dimensões de existência que vão além do que podemos perceber com nossos sentidos físicos. Quando treinada e preparada, a mente humana é capaz de acessar essas realidades e interagir com elas, alterando, assim, sua própria percepção da vida e do universo. Quando praticamos intenções focadas, como visualizar um objetivo ou acreditar firmemente em algo que desejamos, estamos ajustando nossa frequência mental para atrair essa realidade. A mente, quando alinhada com essa frequência, começa a perceber oportunidades, criar mudanças internas e até mesmo gerar comportamentos que nos levam a essa realidade. Esse é um exemplo claro de como podemos conscientemente e ativamente moldar nossa percepção da realidade. Assim, a percepção da realidade deixa de ser uma mera reação a estímulos externos e passa a ser moldada pela nossa própria mente, por meio do controle consciente de nossas frequências internas. A consciência humana, ao compreender e aplicar esse poder, torna-se capaz de criar um mundo mais alinhado com suas intenções mais profundas. O verdadeiro entendimento do universo e da mente revela que ambos estão profundamente entrelaçados, funcionando como uma única rede de energia e percepção. Afinal, a realidade não é algo fixo e imutável, mas uma projeção dinâmica que podemos influenciar. E, ao reconhecermos nossa habilidade de alterar nossa percepção da realidade, abraçamos o poder de viver de forma mais consciente, transformando nossa experiência de vida e nossa conexão com o universo. Obrigada por acompanhar essa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido a curtir e se inscrever no nosso canal, compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem e deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigada novamente por assistir e por estar comigo. Cuide-se e até breve.